O câncer de mama, ele é o câncer mais incidente e mais frequente entre as mulheres no mundo e no nosso país. De acordo com o INCA, são cerca de 73.600 casos novos a cada ano do triênio de 2023 a 2025. E é o câncer que também mais mata as mulheres no mundo e no nosso país. Ocorreram cerca de 17 mil casos de óbitos, né, pelo câncer de mama. Então, dado isso, a importância, né, de mostrar, de fazer esse alerta para a prevenção, né, que ela se dá por meio de mudanças de hábitos de vida, um estilo mais saudável, como, por exemplo, a prática regular da atividade física, que segundo a Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais um episódio do nosso Rehab CardioCast. Quem não está seguindo a gente, vá lá no canal no YouTube DR Leonardo Alves, comece a seguir, ative a notificação. Também pode seguir no Spotify, que é o Rehab CardioCast. E é isso aí, vamos para mais um episódio. Nós estamos no mês de outubro, então se fala muito no Outubro Rosa e na prevenção do câncer de mama. E hoje eu trouxe uma especialista, uma fisioterapeuta especializada em fisioterapia oncológica, para a gente abordar um pouco mais desse tema e falar dos assuntos mais polêmicos. Temos hoje aqui a doutora Daniele Torres. Tudo bem, Daniele? Tudo bem, Leonardo? Obrigada pelo convite, por chamar a nossa equipe, a Fisioncolife. É um prazer estar aqui para falar um pouco da nossa experiência no câncer de mama. Conta pra gente um pouquinho como é que foi a sua formação para chegar até a especialização de fisiologia, porque às vezes as pessoas não entendem que a fisioterapia ela tem várias especialidades e cada profissional acaba tratando de uma área. Então, eu não posso colocar um paciente de traumatortopedia para fazer oncologia e nem uma pessoa da terapia intensiva para atuar na área de oncologia, porque é uma especialidade. Fala um pouquinho como é que foi a sua formação até você se tornar uma especialista. Eu me formei na minha cidade natal, em Maceió, e já para o final da graduação eu comecei a me interessar pela área de oncologia, que infelizmente ela ainda não é muito abordada, né, durante a graduação. Então eu fiz um curso específico de fisioterapia no câncer de mama. Então a partir daí eu sabia que eu queria seguir essa especialidade, que na verdade ali há mais de 10 anos atrás ainda estava tudo muito no início. Então eu busquei fazer minha especialização em São Paulo, no AC Camargo, que é um hospital de referência, né, no tratamento oncológico. Fiquei 1 ano lá dentro, passei por todas as áreas, ambulatoriais, CTIs, e segui para o INCA, aqui no Rio de Janeiro, quando eu passei no concurso público. Então eu estou nessa instituição já há mais de 10 anos e trabalho de forma específica com as mulheres com câncer de mama. E lá dentro, eu e minhas amigas, nós formamos esse grupo, né, essa empresa, para abranger a fisioterapia nessa rede privada, né? Especificamente nas mulheres com câncer de mama. E conta pra gente como é que tá essa incidência. A gente sabe, fala muito que o câncer de mama é um dos cânceres que mais matam nas mulheres. Então, é muito relevante a gente saber como é que faz o diagnóstico, quantas mulheres sofrem com isso, como é que tá esse painel do câncer de mama no Brasil. Então, não é à toa que existe essa campanha anual do Outubro Rosa, né, para poder preconizar essa prevenção e a detecção precoce. O câncer de mama, ele é o câncer mais incidente e mais frequente entre as mulheres no mundo e no nosso país. De acordo com o INCA, são cerca de 73.600 casos novos a cada ano do triênio de 2023 a 2025. E é o câncer que também mais mata as mulheres no mundo e no nosso país. Ocorreram cerca de 17 mil casos de óbitos, né, pelo câncer de mama. Então, dado isso, a importância, né, de mostrar, de fazer esse alerta para a prevenção, né, que ela se dá por meio de mudanças de hábitos de vida, um estilo mais saudável, como, por exemplo, a prática regular da atividade física, que segundo a Sociedade Americana de Medicina Esportiva, ela deve ser realizada entre 150 minutos a 300 minutos por semana, quando tem uma intensidade moderada a intensa, ou 75 minutos por semana, quando já existe uma intensidade mais vigorosa, de uma forma regular.
A adoção de alimentos mais saudáveis, Menos evitando processados? isso, menos processados, industrializados, carne vermelha em excesso, evitar o consumo do álcool, né. Então acredita que tem uma redução de até 30% do risco de desenvolver o câncer de mama quando você tem a adoção desses hábitos saudáveis de vida, né. O álcool, por exemplo, ele sozinho é responsável por um risco atribuível de 5% no risco do câncer de mama. Então, hoje em dia, a mulher moderna, ela tem uma vida muito atribulada, né, não isso tudo é o ideal, né, muitas vezes a gente não vai conseguir, né, cumprir isso, mas a gente precisa sim equilibrar todos esses pratos, porque, eh, a prevenção é a melhor forma, É, né. é, E sem contar a questão da detecção precoce, né, que é isso que o Outubro Rosa também preconiza. De acordo com a Sociedade Brasileira de Mastologia, a partir dos 40 anos, a grosso modo, as mulheres precisam começar esse rastreio, né, por meio da mamografia. A grosso modo, porque terão mulheres que têm um alto risco para desenvolver o câncer de mama e precisam iniciar esse rastreio, a partir dos seus 35 anos de idade, com a mamografia e o complemento da ressonância magnética. Então, assim, não existe, o porquê de não fazer, né, essa prevenção e a detecção precoce. e o que eu falo, né, que a mulher moderna, ela quer cada vez mais se parecer com o homem, tanto no mercado de trabalho, mas tem que entender que a fisiologia da mulher e do homem, elas são diferentes. Então, o homem, ele é, naturalmente é mais resistente ao álcool, mas a mulher quer beber igual ao homem. Tá? E não é assim, o tabagismo muito forte. Eu lembro que quando eu era jovem, se fumava muito, depois teve uma queda do cigarro, e hoje eu estou vendo, não tem os números, mas pelo menos o pessoal está fumando mais, e tudo isso vai favorecer o câncer, não só o câncer de mama, como diversos outros cânceres, né? Sim, inclusive um pior prognóstico, né, o tabagismo ele leva a isso, a um aumento das complicações durante os tratamentos, né, e até porque muitas vezes ele vai estar associado com outras comorbidades, né, a paciente ser hipertensa, diabetes, por exemplo, o tabagismo ele leva a uma pior cicatrização num pós-cirúrgico também, né, que isso vai influenciar ali no retorno das atividades dela, então sim, é algo que precisa ser, né, tentar ser combatido, né? É que a gente fala, são fatores de riscos modificáveis. Porque tem os não modificáveis, que aí você vai falar de a genética, né? Porque a genética ela influencia muito. Como você falou, se você já tem história na família, vai ter que ser rastreado precocemente. Se tiver mutação de genes, vai ser rastreado precocemente. Então, o ideal seria o acompanhamento. Toda mulher tem que ser acompanhada, ainda principalmente depois dos 40 anos, mas algumas antes dos 40 anos, para a gente fazer realmente a prevenção ou a detecção precoce. Com a detecção precoce, como é que fica esse tratamento? É muito diferente, tipo de prognóstico, de desfecho, quando você pega no começo ou no meio ali essas mulheres. No Brasil morre muita gente porque não é diagnosticado, ou não é diagnosticado precocemente, ou realmente o câncer de mama é muito agressivo e não tem muito tratamento para ele. Sim, com certeza. E só voltando um pouquinho, você mencionou sobre essa questão das mulheres de alto risco, mas ter a mutação genética, que é geralmente do BRCA1, BRCA2, só está ali em torno de 5 a 10% do câncer de mama. 95%, né, do risco está associado com esses hábitos mesmo que a Estilo gente de acabou de vida. falar. Então é só para frisar, né, o quanto que é importante ter essa adoção do estilo saudável, né. E sim, você comentou sobre a questão de um risco maior para uma mortalidade, né. Vai estar associado com esse estadiamento mais avançado, sim. Então por isso que tem que ter essa detecção precoce, precisa ter esse rastreio, porque a partir do momento que é diagnosticado de uma forma mais avançada, os tratamentos serão mais agressivos, né, e vai ter um pior prognóstico sim. E o câncer de mama responde bem ao tratamento quando precoce? Ou a mulher que descobre que está lá com um nódulo maligno, ela já tem que ficar apavorada ou não? Ficar tranquila que existe tratamento, e o tratamento ele tem uma boa resposta ou não tem?
Sim, os tratamentos do câncer de mama, eles são muito avançados. Existe uma sobrevida grande quando detectado de forma precoce. Por exemplo, um tumor, mesmo invasivo, quando ele já perfurou ali membrana, vamos dizer, e tem um tamanho, de até 1 centímetro, ele tem cerca de 95% de chance de cura. Então, Então tem cura para o câncer de mama. exatamente, é uma doença com cura, e que é isso, deve ser diagnosticada de forma precoce. Daí a importância do Outubro Rosa. Então, vocês, mulheres, procure o seu ginecologista, vá com frequência, com rotina, para você prevenir isso, porque se você descobre precocemente, a chance de cura pode chegar a 95%, e é maravilhoso isso, né? E quais são os tipos de tratamento que existe para o câncer de mama? Então, o tratamento curativo do câncer de mama, o carro-chefe é a cirurgia, né? As mulheres serão submetidas às cirurgias conservadoras, né, da mama, com geralmente uma ampliação de margem ali para Que é uma segurança. cirurgia conservadora? É quando você conserva a mama, você não tem a retirada da glândula mamária, né? E as cirurgias de mastectomia, quando necessárias, né? Aí tem a retirada da glândula mamária, a preservação dos peitorais, maior, menor. E esse tratamento, ele pode ter um início anterior à cirurgia, que é o neoadjuvante, que ele tem o objetivo de ter uma melhor ressecabilidade da cirurgia, né? Para tentar ser uma cirurgia o mais conservadora possível. E também eliminar micrometástases, células tumorais que são circulantes. Então, por vezes, essa mulher, a depender do seu estadiamento, do seu subtipo tumoral, que isso vai ser visto no momento do diagnóstico, da biópsia. É ali que os médicos vão tomar a decisão para ser um tratamento o mais individualizado possível. Então, terão mulheres que vão se beneficiar desse tratamento neoadjuvante, né, para seguir para sua cirurgia, seja ela conservadora ou a mastectomia, com a reconstrução imediata, né, na grande maioria das vezes, quando possível, e o tratamento adjuvante, que é o que se segue da cirurgia. E aí, tem o objetivo também de diminuir a recidiva da doença, né, de eliminar ali as células tumorais que estão circulantes. Então, além da cirurgia, a gente conta com a quimioterapia, a radioterapia, a hormonioterapia e as terapias-alvos. E a fisioterapia, ela vai atuar em todas essas fases, desde o momento do diagnóstico, passando por todo esse processo de tratamento, na prevenção e na complicação de diversas complicações, que a gente pode começar a falar por agora. Não, porque quando você fala em cirurgia, o pessoal que é um pouquinho mais antigo lembra logo daquelas mulheres mutiladas Mutiladas. que tiravam a mama toda, que ficava aquela cicatriz, às vezes não fechava. E, e aí, o que a fisioterapia pode fazer? A fisioterapia vai estar fazendo o quê com essas mulheres? A princípio, o que fizeram, você falou, né? Tem um pré-tratamento. Como é que é o papel da fisioterapia? Qual é a atuação do fisioterapeuta nessa área? Então, a gente, atua desde o momento do diagnóstico dessa mulher, fazendo a sua pré-habilitação, que é fazer toda a sua avaliação física para saber qual o estado daquela mulher em relação à sua força muscular, sua massa muscular, sua capacidade física, sabe? Reconhecer qual é ali seu nível de atividade física para saber se ela já tem um nível satisfatório, né, para poder receber esses tratamentos. Então, é o momento de orientar ela na importância da prática do exercício físico e das suas atividades físicas de forma geral, porque é isso que vai levar a uma prevenção de diversas complicações lá na frente. E a pré-habilitação, ela é, então, uma estratégia de reserva funcional, né? Nesse momento, pode não ser fácil, é um desafio inserir atividade física para essas mulheres, porque tem toda uma carga emocional ali por trás também. Mas a partir do momento que ela entende essa importância, quanto que ela vai ser beneficiada, ela vai se engajar nisso, né? E é o papel do fisioterapeuta ali, muito importante. Eu gosto de falar muito nisso, né? Porque é que nem assim, você juntar dinheiro para, por exemplo, fazer uma viagem. Então você junta o seu dinheiro, faz uma reserva e depois para você poder gastar. E o músculo é o nosso dinheiro. Então a gente precisa ter uma reserva muscular, que é a nossa poupança, porque a qualquer momento a gente pode gastar. Às vezes, tá internado por conta do Covid. Porra, você tem uma reserva muscular, você tem mais chance de passar com menos sequela. Você
vai aparecer um tipo de câncer, você tem condições de tratamento. Então, você fazer uma reserva, que é o nosso dinheiro, que é o músculo, é fundamental, tá? E aí eu falo de habilitação, nós vamos habilitar o paciente para aquele tratamento. E se ele já tem uma reserva, o nosso trabalho é muito mais fácil, só que outros não. A gente tem que usar e o tratamento não pode ser demorado. A gente não tem muito tempo para habilitar esse paciente para o tratamento, porque o câncer evolui e aí tem que ser rápido isso, né? E às vezes vai ter que fazer na condições clínicas que está. Exatamente. Tem toda essa importância, até porque no momento do diagnóstico do câncer, já começa toda uma cascata inflamatória ali no paciente, né? Uma degradação da musculatura. Geralmente as pacientes, elas chegam já com nível de fadiga severa, às vezes. Cerca de 20% dessas mulheres já são diagnosticadas ali com a fadiga severa. Tem uma vida, na grande maioria das vezes, voltada para o sedentarismo. 45% das mulheres que são diagnosticadas com câncer de mama são sedentárias, ou seja, tem um nível muito baixo de atividade física, né? E isso vai gerar toda uma composição desfavorável ali, né, corporal. Poder levar até para uma sarcopenia, que é quando tem essa junção da diminuição da força com a diminuição da massa. Isso falando na questão do sistema musculoesquelético, né? E sem contar que muitas delas também trazem uma carga de comorbidades, como a hipertensão, a diabetes, que vão influenciar em alterações cardíacas ao longo desse tratamento, que a gente chama de cardiotoxicidade. Então, a estratégia de realizar o exercício, ele é isso, é fazer uma reserva e ela entender o quanto mais aquele músculo está sadio e fortalecido, ele vai combater as suas complicações. Lembrando aqui, falando de cirurgia, toda mulher que fizer cirurgia de mama vai ter linfedema? A gente agora já foi para um outro, né, um outro extremo. Não são todas, tá? Existe um risco, né, elevado, e ele está associado ali com os fatores de risco de quanto maior o número de linfonodos retirados, né, da cirurgia, porque a cirurgia do câncer de mama, ela tem a retirada da mama, né, e tem, no mínimo, uma pesquisa, muitas vezes ali, que tem que ser feita do linfonodo sentinela, para ver se tem ali um acometimento, né, dos linfonodos, pelas células tumorais. Então, essa retirada dos linfonodos, ela já é um fator de risco, né, para o desenvolvimento do linfedema, assim como outros tratamentos, por exemplo, a radioterapia. A radioterapia, ela vai lesionar também de novo ali aquele sistema linfático, vai causar uma fibrose e tudo isso vai dificultar aquele fluxo linfático, né, que com o tempo vai gerando uma sobrecarga. E aí sim pode ter o surgimento do linfedema. Ele gira em torno de 13 a 15% após 2 anos da cirurgia, a incidência dele, após esvaziamento. Chega a 30% após 5 anos, e isso pode ir aumentando. E mais uma vez, o que vai prevenir? O controle de peso adequado, né? A prática da atividade física, que isso a gente vai ter que implantar já desde o início, né? Não adianta esperar uma cirurgia, não adianta esperar algum tratamento para você começar essa mudança de pensamento na paciente. Isso já vai fazer parte de uma prevenção até dessa complicação mais tardia, porque você vai estar, vamos dizer assim, empurrando para frente essa sobrecarga, né? Então não é contraindicado atividade física para paciente que diagnosticou câncer ou que está em tratamento ou que já passou. De forma nenhuma, É muito pelo porque às vezes contrário. as pessoas, não vou fazer exercício não, porque eu tenho câncer, eu tive um câncer de mama, não vou fazer exercício. É totalmente errado, né? Acho que o mundo mudou, assim como na parte cardiológica, que antigamente algumas doenças cardíacas era inviável falar de atividade física. E hoje a gente sabe que a atividade física ela serve como tratamento para maiorias das cardiopatias. Então, assim como o câncer, a atividade física ela vai melhorar na qualidade de vida do paciente e vai diminuir a recidiva, né? Exatamente.
E grandes estudos, né, de meta-análise que juntam vários ensaios clínicos, eles mostram que o câncer de mama é um dos tipos de câncer que é mais responsivo ao exercício físico, né? Ou seja, que é mais beneficiado. Então, existe ainda assim esse mito, esse medo, né, por parte das pacientes e até algumas orientações mesmo de profissionais que não têm essa vivência e acham que realmente aquela mulher ela deve se restringir, ela não pode fazer certas atividades. Então, elas chegam para a gente já com esse medo no diagnóstico. Agora eu vou ter que parar de fazer isso que eu já fazia antes, ou até, não, agora eu não posso começar um exercício físico? Não, de forma nenhuma. Então, ela precisa entender o porquê, né? O que que leva a esses benefícios? Ela é melhor você explicar mesmo minuciosamente para a paciente. Quando ela está ali se exercitando, a contração muscular, tanto fibras tipo 1, tipo 2, elas vão fazer liberações de miocinas, que são citocinas inflamatórias, e vão agir no corpo inteiro. Eles funcionam como uma espécie de hormônio, músculo nessas horas, e que ao mesmo tempo vai ter uma liberação de citocinas anti-inflamatórias, né, que vão combater essa cascata aí que está inflamatória no corpo dela desde o momento do diagnóstico e que está relacionada com a grande maioria das complicações, como a fadiga, a dor, a ansiedade. Então, quando ela consegue realmente entender o que vai gerar ali no corpo dela, ela vai dar uma credibilidade maior, né? Então, deve sim ser orientado, deve ser feito da forma que não cause um impacto tão grande, porque também precisa tudo ser de forma gradual, aos poucos, né? O paciente oncológico, ele precisa também se sentir à vontade, seguro, né? Com o tipo do exercício físico escolhido. Não adianta você achar que somente o treino resistido e o aeróbico, naquele momento, é o que vai trazer o benefício para ele. Você precisa dar uma gama ali de exercícios para ele ter uma evolução, né? Para ele chegar ali naquele exercício, vamos dizer assim, o topo, né, da cadeia, entendeu? Eu sempre falo que é aquilo que você falou lá no começo. Eu preciso de uma avaliação bem feita para entender qual é a intensidade de exercício que eu posso dar para esse indivíduo, porque existe, fazer atividade leve a moderada. O que é leve a moderada? Isso aí é relativo. Às vezes você vê nos livros antigos, intensidade leve, vamos colocar 5 MET. Não, não é isso. Às vezes isso é muito para um paciente e para o outro paciente é pouco. A gente pega um atleta, agora, mês agora, em novembro, eu convidei uma atleta do UFC, que foi diagnosticada com câncer de mama, e que ela está fazendo tratamento de quimio, rádio, e está treinando. Só que o treino dela, moderado, para muita gente é extenuante. Tá? Então, é identificar para aquele... Porque se eu pego essa paciente, que é uma atleta, e coloco para ela, vamos fazer exercício físico. Aí começa a fazer exercício físico e eu acredito que é um exercício moderado, para ela não está fazendo efeito quase nenhum, porque aquilo ali está fazendo só ela diminuir o condicionamento que ela já tinha antes. Então a gente precisa saber qual é o condicionamento do indivíduo hoje para a gente poder trabalhar numa intensidade ideal para ele. E isso é muito relativo. Se a gente pega uma senhora que não fez muita atividade física, que está lá nos seus 60 anos, e aí você coloca para fazer um exercício. E aí você coloca e fica demais. E aí, se ficar demais, o paciente vai ficar com dor, vai passar mal e não vai querer continuar fazendo. Então, é a importância da gente avaliar o paciente antes. Quem era o paciente? Que eu falo, todo paciente tem uma história. Tentar entender a história desse paciente e saber qual o objetivo desses pacientes. O que esse paciente quer continuar fazendo na vida dele. E que aí nós vamos colocar as atividades físicas com o objetivo que ele tem de vida. Eu quero continuar dando minha volta na praça, continuar dando minha volta na lagoa depois do tratamento. Então, se é isso que você quer, vamos fazer um exercício para você alcançar isso. Eu quero depois do tratamento pegar meu neto no colo, eu quero colocar meu neto para ninar.
Então, você tem que pegar e colocar objetivos. Qual o objetivo de cada um? Sim, Um, exatamente. vamos chegar, eu quero viajar, que nem eu tinha uma paciente aqui que teve câncer e aí estava debilitada e falou, cara, eu quero ir para Paris e andar. Então, vamos trabalhar para você chegar lá em Paris, poder passear tudo e andar. Sim, tem que ser de forma individualizada e, por exemplo, algo muito específico, né, das pacientes de câncer de mama. No pós-operatório, elas podem apresentar toda uma questão de aderência tecidual, encurtamento muscular. Então, você precisa trabalhar toda uma cadeia ali muscular, soltar, liberar a fáscia, e que muitas vezes você vai ter um benefício maior com o Pilates. As terapias manuais mesmo da fisioterapia ali naquele momento específico, para aí sim ela conseguir ter toda aquela liberação, aquele tecido mais leve, mais solto, para voltar para uma rotina de um exercício físico de mais intensidade. Então, sim, você precisa individualizar a todo momento, desde o do início, ver como é a condição física daquela paciente, o que que ela está precisando ali de acordo com a complicação que ela está apresentando para você, né? Não adianta você querer impor que ela, ó, o tipo que vai conseguir reduzir uma fadiga, uma dor, é você puxar peso e fazer uma bicicleta. Não adianta você impor isso para as pacientes, né? Tem que ser tudo realmente aos poucos, levando em consideração ali o seu estilo de vida, as suas rotinas, o que é que ela precisa voltar de imediato a fazer das atividades dela, de vida, em casa, profissional. Você pega a paciente numa fase mais precoce. Eu pego o paciente de oncologia na fase mais tardia. A maioria das vezes que os pacientes que eu recebo na clínica são pacientes que fizeram tratamento quimioterápico e evoluíram com uma insuficiência cardíaca, devido à cardiotoxicidade da quimioterapia, que ataca o coração e o coração. Então, os pacientes chegam aqui muito debilitados e muitas das vezes pior porque não fizeram nada Aquela antes. reserva anterior. Não fizeram nada antes. Aí chega aqui muito consumida, e aí a gente tem que ir aos poucos, fazendo. E quais essas drogas, toda mulher fez quimioterapia, vai ter complicação no Não, coração? não, de forma nenhuma. E elas fazem esse acompanhamento, né, por meio do eco, né, ao longo do tratamento. Mas existe sim esse risco da cardiotoxicidade na quimioterapia vermelha, que a gente chama, que são as antraciclinas, né? Então, por isso precisa ter esse monitoramento. E também existe a cardiotoxicidade no momento em que ela está fazendo a terapia-alvo, que é o Herceptin. Existe um subtipo do câncer de mama, que é o HER2 positivo, né, que tem essa proteína ali na célula tumoral, que propicia um maior crescimento, né, e ela é combatida com esse tratamento da terapia-alvo, né, com o Herceptin. Então, ele também leva uma cardiotoxicidade, mas diferente da quimioterapia, ela pode ser revertida quando o tratamento termina, né? Já a quimioterapia não. Essa mulher ela vai levar essa disfunção cardíaca, né? Ao longo do Isso, tempo. e é aquilo, né? Você não fizer o tratamento, você vai morrer com câncer. Se você fizer o tratamento, corre o risco, pode ser que você faça uma insuficiência cardíaca, mas isso vai ser acompanhado. E, sinceramente, o tratamento para insuficiência cardíaca hoje não coloca mais o paciente limitado que nem se colocava antigamente. Hoje, os pacientes com insuficiência cardíaca, eles estão fazendo atividade física, eles conseguem chegar num nível de atividade física bem alto. Eu tenho alguns casos, bastante casos, de pacientes com insuficiência cardíaca que chegaram aqui muito debilitados e consegue correr na esteira, consegue fazer atividade de força no dia a dia e ter um bom controle. É melhor você chegar lá, deu um problema por conta da quimioterapia, mas eu estou vivo e a doença que eu tenho, agora ela é controlada. Porque a insuficiência cardíaca ela é controlada. E, e aí eu falo da importância de estar sempre procurando um profissional adequado para se fazer o tratamento adequado. Minha mãe teve câncer de mama recentemente e fez uma cirurgia conservadora, fez a químio, fez a rádio e está ótima, graças a Deus.
continua tomando medicações lá que são para controle hormonal e tudo, e está evoluindo bem. Então, a importância de se fazer o tratamento já é grande. E não ficar escutando, às vezes, pessoas que colocam só problema no tratamento. A gente tem que sempre ver o lado bom. A gente tem que olhar o tratamento e falar, cara, eu vou ficar curado. E acredita que você vai ficar curado, que eu acho que boa parte do tratamento vem de dentro do paciente. O paciente acreditar naquilo e viver melhor a vida. E o que eu falo sempre também, o estilo de vida que eu vou ter depois, ele vai ser de tirar o que dá prazer à vida. Não, depende. O que você acha que é tirar e dar prazer à vida foi o estilo de vida que você escolheu para você. Porque se você tem um estilo de vida mais saudável, você vai ter prazeres com outras atividades e de outra forma, e que vai fazer bem para você. Então, às vezes aparece um câncer, o fim do mundo. Não, às vezes aparece um câncer para te chamar a atenção, para você curar ele, tratar ele, para lá na frente você não sofrer de outros problemas que poderiam ser bem piores, né? Sim, é muito importante ter todo esse suporte emocional e psicológico, né, junto com o paciente. A sua rede de apoio, que isso vai desde dos familiares aos profissionais, né. Porque isso vai facilitar para ele entender que aquele processo do tratamento ele é necessário, né, para ele ter a cura, né, que ela é possível, entendeu? E essa adoção dos hábitos, né, saudáveis, ela deve persistir sim ao longo de todo o tratamento e após ele, para justamente ter a diminuição do risco da recidiva, né. Aquilo ali, esses hábitos eles vão melhorar a sobrevida dessa paciente. Então sim, mais uma vez, quanto mais ela estiver bem informada sobre isso, tiver todo esse suporte por trás, né, ela vai conseguir se engajar melhor. E o fisioterapeuta atuando então na parte de cirurgia, atuando aí junto com a parte de quimioterapia, um tratamento que acompanha o tratamento oncológico, aí entra o acompanhamento da fisioterapia. E na radioterapia, como é que seria essa radioterapia? Isso, a rádio, ele é um tratamento local, né, que ela vai ser praticamente obrigatória nas pacientes que fazem a cirurgia conservadora, e muitas pacientes também que realizam a mastectomia vão ter os benefícios de receber a radioterapia. Assim como a quimioterapia, ela vai ter uma ruptura das cadeias de DNA, né, porém na rádio é tudo ali local, né, e a quimio ela vai ser sistêmica. E o tratamento padrão da radioterapia, ele é o que a gente chama de fracionamento convencional, onde são feitas em 25 frações, num total de 50 grays. Porém, isso já tem sido substituído ao longo do tempo pela radioterapia hipofracionada, que é quando faz a rádio em 15 frações, recebendo um total de 40 grays. Então, você vai ter uma lesão ali do tecido, né? Vai gerar uma inflamação aguda, que isso pode evoluir para uma fibrose para as aderências teciduais. Sem contar com a lesão cutânea, que é o que a gente chama da radiodermite, né? E já tem estudos hoje que mostram que você realizar fotobiomodulação por meio da placa de LED, laser, você consegue prevenir os graus elevados dessa radiodermite. E, para não chegar num edema maior, numa descamação úmida, né, porque ela pode ser desde o eritema mais leve até essa fase mais avançada. E isso é importante, porque parece ser algo simples, mas uma aderência ali tecidual, uma fibrose, ela restringe o movimento da paciente. A radioterapia ela pode causar uma rigidez articular. Então, quanto mais a fisioterapia for feita de forma precoce, com os exercícios físicos, com as terapias manuais, essa mulher ela vai ter menos medo de iniciar suas atividades, né? E vai estar prevenindo as complicações mais adversas ali. E essa radioterapia pode influenciar em movimento do ombro, em algum bloqueio articular, Isso, alguma coisa? exatamente. Ela pode causar a rigidez articular, de uma forma precoce ou tardia, porque tem os efeitos tardios da rádio. Então, por isso que, já no pós-operatório, a gente precisa liberar o quanto antes esse movimento, né? E a gente faz esse exercício livre, que a gente chama, já desde o primeiro dia do pós-operatório,
para as mulheres de uma cirurgia conservadora, e para as que fazem a reconstrução mamária, a gente precisa limitar ainda até os 90 graus, e após 15 dias da cirurgia que a gente libera totalmente o movimento, e essa liberação do movimento em ambas as mulheres, tanto da conservadora como da reconstrução mamária, não leva a complicações cicatriciais, já se sabe disso, não leva a um risco de infecção, seroma, hematoma, decência. Então, quanto antes ela tiver essa liberação do movimento, ela vai prevenir complicações da rigidez articular, né, da aderência tecidual, e ela vai ter um movimento livre ali para poder entrar na radioterapia. A radioterapia, ela precisa alcançar uma rotação externa, uma angulação ali acima dos seus 120 graus, então ela precisa ter os exercícios de forma precoce, né? E no momento que é instalado algumas complicações cicatriciais, né, como a decência, o seroma, a gente também vai intervir. A gente pode intervir com a drenagem, com a liberação miofascial, tudo para poder deixar aquele tecido mais solto possível para receber um tratamento de radioterapia e para que ela volte às suas atividades. Então, você tem que saber identificar bem qual musculatura que foi mais atingida, que geralmente vai ser o peitoral, que vai ficar ali como se fosse um tijolinho mesmo, quando aquela paciente tem medo de fazer os exercícios, quando ela não teve a fisioterapia de forma precoce. Então, é de extrema importância, né? Esse acompanhamento logo no pós-operatório imediato. Eu vejo, assim, além de atuar na parte cardíaca, eu atuo também na parte respiratória. Eu vejo que a diferença é muito grande quando o paciente chega para mim, às vezes evoluindo com já alguma metástase pulmonar, e aí tem que trabalhar a parte pulmonar, de um paciente que teve uma fisioterapia no tratamento e o paciente que não teve. Aí o paciente vem com o braço parado. Ah, não, esse braço eu não mexo porque eu tive um câncer de mama e aí ele não mexe, fica preso. Eu falei, cara, como assim? Isso é quase que já inadmissível, né? Um paciente chegar a esse nível, entendeu? Aí você vê que faltou orientação, Isso. faltou o fisioterapeuta faltou estar o básico, presente, faltou o mínimo. faltou o fisioterapeuta presente. E tem outros pacientes que eu chego, que teve acompanhamento todo certinho, cara, mobiliza bem o braço, não tem limitação. E ficam mais confiantes, né? Porque existe a cinesiofobia, elas têm medo mesmo de movimentar, muitas delas, né? Até por conta dessa carga emocional, que vem desde ali do momento do diagnóstico, e aí chega nessa hora do pós-cirúrgico, elas travam, Sim. entendeu? E aí a importância do fisioterapeuta estar participando e dos próprios colegas médicos, acredito que a gente tem sempre grupinhos dentro da área de saúde de determinada especialidade, né? Eu não sei se na parte oncológica a conversa entre o médico oncologista, o cirurgião e o fisioterapeuta, ele se dá de maneira melhor. Por exemplo, na parte de cardiologia, pouquíssimos médicos encaminham pacientes para a reabilitação cardíaca. Eu não sei por que isso acontece, porque a reabilitação cardíaca ela tem maiores níveis de recomendações e de evidências, e não sei por que o médico acaba não encaminhando. Não sei se é medo ou se é desconhecimento. Mas eu vejo que na parte oncológica funciona um pouco diferente, ainda mais... tem uma integração boa, Ainda mais assim. com a mulher, com câncer de mama, eu acho que o cuidado é mais... porque tem alguns cânceres que não aparecem, que você não vê, mas o câncer de mama, uma mulher mutilada e uma mulher com limitações e tudo, e com a fisioterapia isso você consegue não deixar, não é nem reverter, não deixar acontecer, né? A própria paciente, ela vai pedir isso, ela vai relatar, porque ela vai dar todas essas dificuldades que ela está passando ali para o médico, ele sabe que ele precisa daquele suporte, né? Então, eu acredito que a gente consegue sim ter uma boa interação, essa equipe multi mesmo, para beneficiar ela, né? Cada profissional vai atuar, né, na sua área, né? Tem que saber reconhecer ali a importância do suporte psicológico, nutricional e o da fisioterapia também. Às vezes aparece, porque é aquilo que eu falei, todo mundo acha que o fisioterapeuta faz tudo, né? E aí, pessoal, não, porque fulana de tal tá com câncer, será que você não pode atender? Eu falo, cara, não, nesse caso não, mas eu conheço a Daniele Torres que pode atender.
Entendeu? Então entra lá na lista de colegas fisioterapeutas para indicar. Que nem quando chega, tô com problema no joelho, não sei o que lá, você trata? Não, não trato. Procura fulano de tal, que esse aqui é especialista em joelho. E aí, e na parte de dermato, de neuro, eu tenho. Eu sou especialista em cardio e em pneu. E é isso que eu trato. Vem qualquer coisa diferente, eu não faço. E isso é valorizar a fisioterapia, né, a gente fazer realmente ali o que a gente sabe, né. E acabar fazendo, vou fazer porque eu. Você deixou de ganhar dinheiro. Cara, eu não deixei de ganhar dinheiro. Porque se eu indiquei um colega especialista naquilo, aquele paciente vai achar que eu sou o máximo. E no próximo algum conhecido que tiver o problema de pulmão, coração, ela vai mandar para mim. Porque eu sou especialista, eu falei que eu não trato o outro. Então, né, chegar e falar, você perdeu dinheiro. Para começar, eu não trabalho por dinheiro, tá? Eu trabalho com prazer. Eu amo o que eu faço, e eu amando o que eu faço, o dinheiro é consequência. Porque eu consigo fazer da melhor forma possível. Quem corre atrás de dinheiro, o dinheiro corre dele. Faça o seu trabalho da melhor forma, que o dinheiro ele vai aparecendo. Ele vai aparecendo. Quando você olha, por exemplo, hoje eu não tenho mais condições de atender paciente. Eu fico passando para outros colegas, até na área de cardio e pneumo, simplesmente porque eu não tenho condições, não dá mais para atender. Aumenta o seu ticket. Já aumentei. Não tem como mais eu ficar atendendo, vou passar para o outro. Mas eu nunca corri atrás disso, eu nunca corri atrás de paciente. Tá? Eu corri atrás de fazer um bom trabalho, fazer o meu melhor. O meu melhor com o que eu tenho naquele momento. Quando eu tiver mais recursos, mais conhecimentos técnicos, eu vou fazer melhor ainda. Eu acho que é isso que é importante, é você saber que você não deve, eu não vou entrar numa área oncológica para diminuir a chance daquele paciente ter uma vida com qualidade. Então, eu prefiro passar para um outro colega. A nossa bagagem, né, ela vem de muito estudo, especialização, cursos na área, e a sua expertise ao longo do tempo, né, que isso realmente é na sua vivência, na sua prática, no seu dia a dia, né. Primeiro quero agradecer você estar aqui. Nós tivemos uma falhinha aí na gravação do outro episódio, então veio especialmente aí. Acredito porque ela gosta do que ela faz, senão ela não estaria Uhum. hoje aqui de manhã bem cedo gravando, tá? Então, isso são pessoas que fazem diferença na fisioterapia, tá? Que o seu papel aqui é informar outros colegas e do Sim. Brasil inteiro. Como você falou da outra vez, o Brasil é muito grande e é muito diferente uma região da outra. Tem gente que não consegue ter um conhecimento básico lá no norte, no nordeste, às vezes no interior do Rio de Janeiro não consegue. E a gente, com a gravação de um podcast, Dissemina informações, a né. gente pode mostrar que existe essas possibilidades, Uhum. tanto para os pacientes, como para os profissionais de saúde que querem entrar na área e saber qual o caminho trilhar. Como que eu vou fazer para me tornar um especialista em oncologia fisiológica? Você falou, são cursos, são pós-graduações, não sei se já, acho que existe residência, Sim, tem. tem a Inclusive no residência. INCA tem a residência e fellow também, que é quando você se especializa numa área mais específica, né, e a gente tem o fellow de mastologia, fisioterapia em mastologia oncológica. Então, olha só quantas possibilidades de você atuar na área de fisioterapia oncológica, tá? Para quem é quem é fisioterapeuta ou para quem era da área de saúde, o INCA é referência. É referência no Brasil inteiro para tratamento de câncer. Então, procure saber informação de como. Quem quiser saber mais alguma informação, fazer alguma pergunta para você, te acha onde? Nós temos nossa rede social, o @fisio.oncolife, lá inclusive tem nosso contato, né, está lá no link da bio. Tem uma série de informações voltadas para paciente, para o profissional também, especificamente em relação ao câncer de mama, seu diagnóstico, seu tratamento, então lá vocês acham bastante coisa. E um negócio aqui que eu me lembrei agora, é verdade que falam que mulheres que amamentam mais e têm filhos têm menos risco de É um câncer de fator mama? de proteção, né, é um fator de proteção. Eh, Quanto mais filhos, né, você tiver,
e por quanto mais tempo você amamentar. Mas entra naquilo que a gente falou, hoje em dia, né, a mulher moderna, ela tem cada vez menos filhos, né, a vida, né, tumultuada, às Amamenta vezes menos as tempo. mulheres exatamente, não conseguem amamentar da forma como seria esse o ideal, e, talvez por isso e por outros fatores, né, ambientais, como o sedentarismo, ingesta de álcool, pode, né, ter esse aumento, né, uma frequência maior em mulheres cada vez mais jovens, né, do câncer de mama ali por volta dos seus 40 anos, porque são mulheres jovens, né. Então é isso, o autocuidado, ele é difícil de ser aplicado, mas ele é muito necessário. Então é isso. Eu acho que nós estamos chegando ao fim e queria que você deixasse uma mensagem ou para os pacientes ou para profissionais de saúde sobre o Outubro Rosa. A gente deixar uma mensagem para todo mundo antes de finalizar. Obrigada, né, de novo pelo convite. Tô aqui representando, né, as fisioterapeutas da Physio Oncolife para disseminar mais informação a respeito, da nossa área, como é que a gente atua, né, nessas mulheres. E a minha mensagem é que cada vez mais mulheres tenham acesso a essa informação, né. Qual a importância da fisioterapia? Porque elas chegam para a gente até se perguntam: "Eu nem sabia que eu precisava de fisioterapia", né, porque existe esse desconhecimento, né, e ok, a gente que tem que propagar mesmo, né. Então que cada vez mais mulheres, desde o seu momento do diagnóstico, tenham acesso à fisioterapia especializada, para que ela tenha, seja possível ter uma prevenção de uma série de complicações e quando tiver que intervir, que a gente faça essa intervenção de forma imediata. E você gostou desse conteúdo? Então, curte aí o nosso podcast. Tiver qualquer pergunta, pode fazer aqui nos comentários ou escrever lá no Instagram da Physio Oncolife, tá? E a mensagem que eu deixo para vocês, cara, tenha um estilo de vida mais saudável, faça atividade física, seja ela qual for, que te dá prazer, se alimente bem e diminua o consumo de álcool e acabe de uso com cigarro, né? Eu acho que o cigarro é uma droga que entrou na sociedade, mas ela não traz nada de bom para você, tá? Um abraço, até a próxima.